Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é Rodrigo Herrerias e vamos para mais aí um vídeo de fechamento do mercado. Hoje, dia 5 de agosto de 2020, agora são 17 horas e 52 minutos. O mercado hoje também não foi tão tranquilo de se operar, porque ele chegou a subir, cair, devolveu uma boa parte da alta, depois subiu de novo. O setor financeiro enfraqueceu bastante o mercado, segurou o mercado, não deixou subir direito, né? Subiu o mercado, obviamente, tivemos uma alta, mas não como deveria ser por conta do movimento da Vale e da Petro, né? Justamente porque o setor financeiro segurou, a gente vai ver isso daí daqui a pouco. Antes, aquele aviso básico de que tudo que eu falar aqui, o cunho é exclusivamente educacional, eu não dou call de compra, eu não dou sugestão de venda, eu não dou nada aqui, eu só apresento o comportamento de alguns papéis em relação a alguns setups que a gente estuda aí, principalmente que a gente vê no treinamento nosso, tá? Operar renda variável é uma atividade de risco, a decisão de comprar ou vender é sua, se você ganha é mérito seu, se você perde também é mérito, entre aspas, seu. E é importante também mencionar que rentabilidade passada não serve como garantia de rentabilidade futura. Bom, dito isso, a gente pode vir aqui para o nosso Ibovespa. E o nosso Ibovespa, ele, como eu disse, ele apresentou aí uma alta, ok? 1,57% de alta. Eu confesso que eu esperava mais hoje, tá? Confesso que eu esperava mais, mas justamente por conta do setor financeiro, o Ibov não conseguiu dar continuidade na sua alta. Ele estava até com uma alta bastante bonita aí, mas não conseguiu. Chegou inclusive a fechar abaixo dessa linha de resistência, que é a linha d'água semanal, e inclusive também abaixo da média de 9, tá? O importante de tudo isso é que ele ainda se segura aqui acima desse fundo e, enfim, o rompimento dessa regiãozinha aqui de resistência pode fazer o preço testar lá a região dos 105.930 de novo, ok? E se ele voltar e perder isso daqui, aí fica feio, tá? Aí ele volta a ficar feio. Se amanhã, por exemplo, fizer uma barra de queda, vai ficar bem feio, porque aí vai ficar uma barra de alta ignorada isso daqui, e o movimento pode ficar um pouco mais complicado do que a gente gostaria que ficasse, beleza? Mas por enquanto é isso. Passamos aí, portanto, pelo menos no curto prazo, tá? De uma zona de uma tendência ou um viés de alta, ok? No curto prazo, repito, estou falando, passamos de um viés de alta para talvez aí um viés de indefinição, um viés com mercado extremamente difícil, que é o viés de alargamento, onde os topos são maiores e os fundos são cada vez menores, e com isso o mercado vai se alargando até decidir para que lado ele realmente quer ir, tá? Por enquanto é isso que está se desenhando aí para a gente, né? A tendência de alta, portanto, aí mostra-se a princípio mais fraca, mostra-se encerrada, pelo menos momentaneamente, e dando lugar aí para um cenário de alargamento, tá? Isso no Ibov diário. Já o índice futuro ele fechou pior do que o Ibov, né? Tá no leilão de fechamento aqui, vai fechar agora às 6 horas. E, bom, ele fechou assim um pouquinho pior por conta justamente desse candle. Ainda o Ibov, ele demonstrou uma força um pouco maior, tá vendo? A maior parte do candle é de corpo, não é de sombra, né? E o índice futuro já não. A maior parte do candle é de sombra, formou aí um doji ou uma espécie de candle pavio, tá? E isso daí pode dar uma possibilidade de tomada de posição amanhã, logo na abertura. Vamos ver se ele de repente abrir com gap de alta ou gap de baixa, a gente pode pensar numa tomada de posição aí pela estratégia de candle pavio, ok? Bom, no mais, a gente vê aqui também que o índice futuro
encerrou abaixo da linha d'água semanal, encerrou abaixo da média de 9, tá? Ainda se suporta, se sustenta em cima da média de 17, ainda se sustenta acima desse nível de 100.910 pontos, que é bastante importante, ok? E formou aqui uma espécie de... Uma espécie não, né? Mas formou sim um padrãozinho de 1, 2, 3 aqui de compra, tá? O estocástico não está ainda sobrevendido, né? Mas há sim essa formação. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso MACD. MACD, ele aponta aí uma fraqueza da alta, obviamente, tá? Apontando aí uma fraqueza da alta, mas nada muito sério ainda. A gente vê aí a predominância de cor verde, ainda não apareceu nenhuma cor vermelha aí. Então, sim, isso daqui poderia ser considerado 1, 2, 3 de compra numa região de fundo, né? Que seria toda essa região aqui, ó, ok? Toda essa região, que é uma região de suporte, e formando-se assim, portanto, 1, 2, 3 de compra, tá? Vamos ver nos 60 minutos. Bom, 60 minutos a gente vê aí totalmente lateralizado o índice. Não tivemos oportunidade, acredito eu, em nenhum momento. O índice já abriu aqui em cima, depois veio para explodiu, voltou para baixo das médias, ficou nessa consolidação. Inclusive a gente vê daí o motivo da consolidação, né? Aqui a gente tem a média de 9 com a de 17 e o preço brigando entre elas no dia de hoje, né? E aqui a gente vê todas as principais, aliás, todas as médias que eu uso, o preço brigando nelas. Então, justamente por isso é que há tanta lateralização, tanta indefinição e um dia complicado para se operar, pelo menos para o meu operacional, tá? Não vejo entrada nenhuma aqui, justamente por conta dessa lateralização toda, a não ser que deu aí entrada em prazos menores, tá? Mas aqui, como é um vídeo de fechamento, eu não vou ficar analisando prazos menores, eu não acho que isso daí é a proposta do vídeo, tá? O Dolinha, bom, o Dolinha ele abriu com um gap de baixa interessante e depois veio para cima, tá? Fechou aí com uma alta de 0,21, 0,22, está quase fechando, né? Com uma alta aí, uma alta, vamos dizer assim, pequena em relação ao fechamento de ontem, mas uma alta expressiva com relação à sua abertura, né? A gente vê aí que teve uma alta de aproximadamente 47 pontos entre a abertura e o fechamento, tá? O que pode mostrar sim um viés um pouco mais de alta agora para o dólar, para vir realmente retestar essa região, como a gente tinha comentado aí no vídeo de ontem, beleza? Aqui está formando aparentemente uma barra de queda ignorada. Vamos ver o que vai acontecer, né? O 9.1 aqui já foi ativado, 9.1 já foi ativado, muito embora eu não goste muito desse 9.1 porque eu não vejo uma divergência clara aqui, bonita, no estocástico, tá? Mas daria sim para ser tomado uma posição nesse 9.1 e agora ele deu uma recuada também sem muito o que fazer. Aqui nos 60 minutos, ó, a gente vê o dólar, deixa eu ver o que dá para se tomar posição aqui. Talvez a primeira posição que eu tivesse tomado no dólar é esse 9.1 aqui, que também terminou mais ou menos no 0 a 0, chegou a dar 21 pontos e meio, que é bastante, tá? E não deu calor também, né? Em contrapartida ele não deu calor, caiu aqui um pouquinho, 12 pontos, e para mim foi a única operação que teria dado também no dia de hoje. Dia complicado, como eu falei, de operar, beleza? Vamos para o DI, DI1 futuro, ver o que aconteceu com o DI. DI aconteceu o seguinte, DI está agora fazendo um 9.1, mas é um 9.1 que para mim não me agrada, para mim não quer dizer muita coisa. Pode ser sim que ele suba? Pode, claro, o mercado é soberano, ele pode o que ele quiser, né? Mas é um 9.1 que a mim não agrada, tá? É apenas um repique aí dessa tendência de baixa que a gente vem vendo aí no gráfico diário, ok?
nada muito sério, alta de 1,33, e olha que interessante, né? A gente viu índice subindo, DI subindo e dólar subindo. Olha que coisa estranha, né? E vamos ver o ouro daqui a pouco também. Aliás, podemos pôr já, porque o DI não tem nada a se fazer por enquanto. Vamos dar uma olhada aqui no ouro, que parece que subiu também, ó. Também subiu o ouro, inclusive uma alta fortíssima aí. Continua o seu rally de alta, sem chance para qualquer entrada nesse. Pelo menos, eu não tenho coragem de entrar em qualquer papel nesse patamar aqui, né? Como eu sempre digo, o patamar ideal de compra é aqui. Agora, compra aqui é loucura, tá? Mas cedo ou mais tarde ele vai corrigir, e aí quando ele corrigir a gente tenta procurar uma oportunidade. Mas então olha que interessante, o índice, né, o IBOV em si, subindo, o dólar que tem uma relação inversa, né, entre os dois. O dólar, se um sobe o outro deveria cair, o dólar também subiu. O DI, que geralmente quando o índice sobe o DI cai, também subiu. E o ouro, que também quando o índice sobe o ouro costuma cair, também subiu. Tudo subindo, muito estranho, dia bastante estranho de ser operado hoje, tá? Muito estranho realmente. Bom, vamos para as nossas commodities agora. CC1020, que é o nosso tradezinho. E estamos aqui no trade ainda, uma alta de 1,64%. Lembra que eu comentei quando fechou aqui na segunda-feira, se eu não me engano? Esse candle aqui foi na sexta, não lembro se hoje é quarta, né? Segunda-feira. Teve essa barra aqui. Quando teve essa barra, eu falei, bom, poderia fazer aí um candle um pouquinho menor, poderia dar uma consolidada aí. Fez um candle menor ontem, e aí eu falei, bom, poderia ser uma barra preta ignorada, uma barra de queda ignorada, e realmente é o que se apresentou no dia de hoje, tá? Eu poderia sim subir o stop para cá, para a mínima do dia de hoje, mas eu prefiro não fazer isso. Eu vou deixar ela aqui, o meu stop aqui abaixo dessa barra de queda, desse candle de queda, tá? E vou torcer para que agora o índice dê mais, o milho dê mais uma puxada forte aí para cima antes de eu sair da posição. Vamos ver. O bom é que enquanto tá nesse sentido, as médias vão chegando, ainda estão longe, obviamente, tá? Mas isso é muito bom. A formação do candle de hoje foi bastante interessante. Vamos dar uma olhada no boi? Bom, o boi tenta fazer um recuo, mas ridículo, né? É um recuo muito fraco, de 0,18%. Muito fraco o boi, tá? Não tem muito o que fazer por enquanto, como eu sempre digo. E o café, que já tinha ido, né? Continua. E olha que interessante, ele pegou aqui na média de 200, ó, sentiu a força e voltou, tá? Voltou o café, fechou em alta sim, de 0,75, mas também não tem nada para fazer por enquanto café, ok? Vamos para as ações, e em razão da dificuldade do dia de hoje, né, da lateralização feita no dia de hoje, foi uma alta, mas uma alta lateral, né, porque a gente vê que os papéis abriram em gap, né? E ali ficaram. Dá uma olhada só no índice financeiro para a gente ver. Olha aqui o índice financeiro como não correspondeu à alta do IBOV, 0,29%. Fez um candle bastante feio aqui o índice financeiro. Aliás, o índice financeiro, que é o que tem o maior peso no índice Bovespa, né? Aproximadamente, creio, se eu não me engano, acho que é mais ou menos uns 10% do Ibovespa é formado pelo índice financeiro, tá? Pelos bancos, né? Pelas instituições financeiras. E no índice financeiro, diferente do IBOV, no IBOV a gente tem o quê? Que eu mostrei lá, tanto no IBOV quanto no índice. Um padrão de alargamento, né? Foi feito um fundo, depois foi feito dessa forma, e agora dessa forma e nós estamos voltando aqui, né? Um padrão de alargamento de topos e de fundos. Aqui no IFNC, no índice financeiro, é diferente. Ó. No índice financeiro, a gente já tem um pivô de baixa aqui. E é por isso que o índice e o IBOV estão com bastante dificuldade de
romper a resistência que eles estão brigando lá e de continuar a sua alta, tá? Índice financeiro bem ruim. Se a gente por aqui, por exemplo, Itaú, olha Itaú, que feio que tá. O índice financeiro no geral tá bem feio. Os gráficos estão muito feios, né? Santander, enfim. Os gráficos estão praticamente iguais de todos os bancos, bastante feios, tá? Mas enfim, vamos ao que interessa, e a nossa primeira ação a ser comentada hoje é Duratex DTEX 3, tá? Eu vou minimizar esse MACD porque a gente não vai usá-lo agora, só para aumentar um pouco o gráfico aqui para vocês. E DTEX 3 formando aqui um 9.3 numa clara tendência de alta, bastante interessante. 9.3, portanto, DTEX 3 aí para amanhã ficar de olho. A Petrinha, claro, a Petrinha a gente avisou ontem que estava sendo feito esse disfarce de compra aqui. Eu falei que era um belo de um disfarce de compra, né? Na região da média de 89, eu gosto bastante disso. E hoje ela já abriu guipada, tá? Quem quis tomar a posição logo na abertura fez aí 4% no fechamento, chegou a fazer mais de 4,5% no decorrer do dia. E quem esperou um recuo aí, não aconteceu esse recuo, ficou esperando o dia inteiro, só vendo o trem passar sem qualquer possibilidade, né? Então quem foi mais agressivo dessa vez se deu bem, quem foi um pouco mais conservador para tentar realmente entrar um pouco mais barato, comprar um pouco mais barato, não conseguiu, ok? Bom, para amanhã ainda a Petrobras está dando uma chance para quem não entrou, entrar, ok? Lógico que é uma entrada bem mais cara, nós estamos falando aí de uma alta de 6%, tá? Então, por consequência, o stop também seria no patamar de 6%, tá? Mas sim, está dando aqui, apresentando um 9.1 de compra, e além desse 9.1, estaria apresentando também um 1, 2, 3 de compra, ok? 9.1 de compra, porque veio numa perna de baixa e agora virou a média de 9 para cima. E também um 1, 2, 3 de compra aqui, ó. Ó que interessante, tá? Então, nós temos dois trades possíveis nesse papel. Só lembrando que eu estou aqui só trocando ideia, não estou recomendando compra, não estou recomendando nada. Estamos só conversando sobre alguns setups e alguns papéis aqui para fins educacionais, tá? Então, primeiro setup é o 9.1. Uma comprinha poderia ser feita aqui na ruptura da máxima do dia de hoje, stop aqui abaixo da mínima do candle. Eu ainda colocaria o stop, para ser um pouco mais seguro, abaixo da média laranja aqui, tá? Justamente para ter aí uma folga maior, porque aí eu vou ter a linha d'água semanal, eu vou ter a média laranja e eu vou ter aqui a primeira fronteira do gap, ok? Como suporte para defender o meu stop aqui, tá? Então, eu colocaria aí. O alvo disso, o alvo poderia ser 2 vezes esse tamanho aqui projetado para cima, tá? Ok? O alvo final é isso. Só lembrando que a gente tem aqui resistência, a gente tem a média de 200 aqui e tudo mais, tá? Bom, este daqui é a primeira possibilidade de trabalhar a Petrobras nesse estado. A segunda possibilidade, aliás, tem 3, né? A segunda possibilidade é 1, 2, 3 de compra. O stop teria que ser necessariamente abaixo desse fundo, ficando aí um stop bem mais caro. Mas, em compensação, o alvo iria lá para 27,34. Bastante interessante também o alvo nessa situação, ok? E também há uma outra possibilidade, obviamente, essa sempre há, é não fazer nada nesse momento em razão da alta de 6,43%. Esperaríamos aí a formação de um possível inside bar aqui, ou de um 9.3 aqui, talvez, quem sabe, para tentar comprar um pouco mais barato e posicionar nosso stop também mais barato, tá? É também uma outra possibilidade, tá? Próximo papel, JPSA, também temos aqui um 9.1 aí monstruoso em JPSA,
tá? E é um 9.1 também bastante interessante, porque além de ser uma barra, isso daqui é uma barra elefante, sem sombra de dúvidas, tá? É uma barra elefante, na minha opinião tá? E além da gente ter aqui essa barra elefante, a gente tem também aqui o 9.1, como eu já comentei, né? E a gente tem um rompimento falso desse fundo aqui. Olha que legal, rompimento falso desse fundo. Aqui vendeu, teve gente que vendeu, aqui teve força vendedora, aqui teve força vendedora e aqui teve força vendedora. O que aconteceu no dia de hoje? Pum! Uma pancada para cima, tá? Inclusive deu até divergência aqui no estocástico, ó que legal. Então tem uma divergência de alta no estocástico, tá? Em um 9.1 formado, rompendo toda essa barreira de médias, tá? Inclusive fechando acima desse topinho aqui, ó. Então o que acontece? Todos os vendidos aqui agora estão pendurados com suas ordens, estão pendurados com as suas vendas. Isso significa que se o papel continuar o seu trajeto de alta e chegar inclusive a romper os 26 aqui, toda essa galera aqui vai correr estopar e vai levar o preço lá para cima, tá? Então, JPSA bastante interessante. Vamos ver se entrou volume nela. Entrou. Não entrou um volume monstruoso, não é uma coisa que se diga, nossa, que volume, né? Mas entrou um volume acima da média aí, tá legal, tá? Tá interessante, JPSA. Só repito, tem aqui, os vendedores vão querer brigar aqui nessa região também, beleza? De qualquer forma, tá aí, JPSA bastante interessante. A Oi que tinha formado aqui um disfarce de compra no dia de ontem. Não ocorreu esse disfarce de compra, aliás, não ocorreu não, ele ocorreu, obviamente, mas não foi acionado o disfarce de compra e agora está formando aí um inside bar, tá? Formou um inside bar, uma região interessante, estocástico aí sobrevendido e além desse inside bar também forma-se aí um 1, 2, 3 de compra, então dá para operar os dois modelos, quem quer. O inside bar, aliás, aí compensaria, na minha opinião, pelo menos, operar um 1, 2, 3 de compra. Por quê? Porque o loss das duas operações vão ficar iguais, tá? Só que o inside bar, o alvo é em 2,10. E o 1, 2, 3 de compra, o alvo final vai ser 2,38. Olha que legal, tá? Então, dá uma bela de uma diferença aí. Oh, meu Deus, apaguei a média. Eu operaria o 1, 2, 3 de compra, tá? Deixa eu só inserir a média aqui que eu apaguei. Vira e mexe, eu apago os indicadores. Média de 9, vamos lá. Média de 9 é exponencial. Vamos deixar ela branca e fazer a regra de coloração aqui para facilitar a nossa visualização. Média de 9 exponencial, vamos fazer e inserir aqui. Ok, beleza. Bom, o IBR3, portanto, é isso, ok? BIF. Bom, BIF nós temos aqui também o inside bar, tá? Que pode ser perfeitamente operado, muito embora já exista aqui um padrão talvez de topo duplo, tá? Talvez não, é um padrão de topo duplo, ok? Teve sim aqui já a confirmação da perda desse fundo, ok? Mas estocástico está sobrevendido, querendo virar para cima, dá para se tentar uma operação nesse inside bar, lembrando que tem bastante resistência aqui, ó, bastante resistência aqui, tá? E além desse inside bar, temos aqui o 1, 2, 3 também de compra para se operar em BIF, beleza? Próximo papel, Fleury. Fleury a gente tem o quê? 9.3 aqui em Fleury, tá? Bem interessante, inclusive, tá se sustentando aí acima da média de 200 aqui. 9.3 legal, relativamente tranquilo de ser operado, ok? Esse 9.3, porque a compra dele já vai estar mais ou menos acima de toda essa região aqui de consolidação. Então, talvez valha a pena pelo menos acompanhar esse papel, deixar ele no radar. TRPL4, papel sossegadinho para se operar no momento.
formando aí, já tinha formado ontem o 9.3, não foi acionada a entrada ontem, hoje ajustamos o stop, a ordem de compra aí para amanhã, ok? 9.3, portanto, em TRPL, tá tranquilo de operar esse papel, pelo menos por enquanto, porque tá numa tendência de alta clara, a gente não tem nada aqui para nossa esquerda do gráfico, tudo sossegado. MRV tá legal. MRV tá legal. Por quê? Nós temos aqui um 1, 2, 3 de compra. Sim, a gente tem um pequeno zigue-zague descendente, ok? Acredito eu que esse zigue-zague, pelo menos nesse momento, é só uma correção para todo esse movimento de alta, tá? A gente vê a força desse movimento de alta de 70%, inclusive desde aqui. Não estou nem pegando aqui, muito menos o fundo aqui da crise, tá? Estou pegando daqui, que foi depois dessa queda um pouco mais forte que aconteceu, deu aí mais ou menos uns 70% de alta. E o nosso recuo está em 15%, ou seja, bem inferior aos 70% de alta. Vamos ver quanto foi esse recuo aqui, ó, 19%. Vamos ver esse daqui, ó, 15%. A gente vê que a média de recuo aqui, acho que foi mais, né? 30%, porque aqui estava no meio da crise. A média de recuo desse papel é de 15% a 20% aí, 15% a 19%. Já está em um recuo de 16%, mais ou menos, ok? E formando aí o 1, 2, 3 de compra, tá? Dá para se pensar numa tomada de posição também. Aqui chegou a formar 1, 2, 3 de compra, mas ele não foi acionado, ok? E aqui pode ser que seja em MRVE. Prio 3. Bom, Prio 3 a gente tinha comentado que tinha aqui um Power Breakout, um lindo Power Breakout. Eu não estava olhando esse papel, é uma pena que eu perdi esse trade. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda, pegar o Power Breakout aqui, ó, 5,4%. Enfim, infelizmente, errerias, é uma pena. Bom, temos ainda para os atrasados, como eu, a chance de entrar no 9.1 aqui. Obviamente que isso aqui também é uma barra elefante, tá? Lógico, o stop está bem caro, então precisamos fazer aí o nosso gerenciamento de risco, tá? Diminuir a posição, a mão, né, com que nós vamos entrar, justamente por conta desse stop, tá? Lembrando que muita gente tem medo de entrar em barra elefante e não gosta de entrar em barra elefante justamente por conta do stop caro, tá? Mas, segundo a pessoa que popularizou o nome barra elefante, porque na verdade esse candle e a forma de operar já existia antes dele, né? Mas quem popularizou o nome de barra elefante é o Oliver Velez, que é um dos melhores traders do mundo aí, norte-americano, acredito que ele seja, né? E segundo ele, tá? Estatisticamente, lá nos Estados Unidos, 80% das barras elefantes de início de movimento, como essa daqui, tá? Elas chegam no alvo, tá? 80% das barras elefantes, elas funcionam, só 20% que dão o loss. E aí o que a gente faz? A gente vai arriscar esta barra para ganhar várias outras barras aqui por cima, tá? Que eventualmente vão se desenhar aqui depois dessa barra elefante. Então tá legal a Prio, eu tô gostando muito desse papel, de analisá-lo e vamos que vamos. Bom, EG 3, eu marquei aqui no meu caderno, a gente tem aqui um 9.3, um 9.3 tranquilo. Olha só, já são 4 candles de queda, tudo bem que hoje o mercado inteiro subiu, né? Tirando o setor financeiro aí, a maioria dos papéis subiram, né? E a EG não foi uma delas, não acompanhou nem de perto a alta do dia de hoje, né? Mas ainda assim já fez 4 candles, já cansou essa queda dela, né? Já são 4 dias consecutivos de queda, já está cansada e a média ainda está ascendente, a média de 9, então é um 9.3 bastante interessante de ser analisado para amanhã, tá? Movida, Move3.
Bom, Movida, o que nós temos aqui em Movida? Em Movida nós temos aqui um preço de fechamento de reversão tranquilex de ser operado, tá? Por que tranquilex? Porque nós só temos esse último fundo como resistência aqui, ó. Pelo menos num curto prazo aí de 2 meses, ó. A gente só tem esse topo aqui como resistência. Então, a chance de continuar esse movimento é grande, tá? Em Movida. Fazendo um manejo de risco aí, arriscando 2 para 1, 3 para 1, nossa, dá para fazer um negócio bem tranquilo para se ganhar dinheiro em Movida aí com esse PFR aí, beleza? Agro 3, bom, Agro 3 também está formando aí um PFR, tá? Um PFR na média de 8,9, que é uma média que eu gosto muito. E as médias aqui intermediárias ainda estão alinhadas. E além disso, temos aqui uma divergência já no estocástico, tá? Ela ainda não foi confirmada, essa divergência, porque ainda não houve um fundo aqui na agro e nem no estocástico, mas muito provavelmente ela vai ser formada, tá? Justamente porque aqui nós temos um movimento para baixo e aqui nós já temos um movimento para cima, tá? Então, é um PFR que dá para se pensar em uma tomada de posição. É só ficar meio atento, porque a agro ela não é tão ruim quanto a Klabin e outras empresas que chacoalham muito, que tem muita sombra, mas ela também tem bastante sombra, olha só. Então é um papel mais chacoalhado, não dá nesse papel para colocar o stop só 1 centavo abaixo da mínima, por exemplo, a 20,01 ou 19,99. Tem que deixar aí um belo de um espaço considerável, para esse preço conseguir chacoalhar, dada a natureza dele, claro, sem você ser violinado, tá? Então, agro aí. OMGE3, OMGE3 está muito interessante. Ômega, eu não estava acompanhando esse papel, agora eu estou olhando ele mais de perto, justamente porque ele deu uma alta, fez aqui uma barra, que eu não enxergo isso daqui como uma barra de exaustão, porque ela está muito perto do preço, das médias, tá? E está formando aí, formou-se, aliás, um 9.3, inclusive formou-se no dia de ontem, hoje não acionou, a gente ajusta a entrada de OMGE. Anim 3, Anima. Bom, Anima está formando aqui dois padrões também. Um 9.4, bonito, 9.4, tá? Uma alta muito bonita, um recuo saudável em relação a essa alta e agora formou um 9.4. E além disso, também um inside bar aqui em Anim 3 também. CVC. Bom, CVC, a gente tem aqui um 2, 3 de compra, tá? Em CVC. O papel sim está fazendo já um zigue-zague descendente. O papel sim já engata aí uma tendência de queda, embora não seja uma tendência forte de queda, mas eu encaro ainda como apenas um recuo, justamente porque ela está trabalhando acima da média de 8,9, ok? E com isso em mente, tá? Temos aqui a formação de um 1, 2, 3 de compra com estocástico sobrevendido, acreditando justamente que o preço não vai, pelo menos dessa vez, conseguir romper aí a média roxa, nossa média lilás aí, ok? Então, CVC é isso. CCPR3, bom, CCPR3 a gente tem aqui um 9.1 e é um 9.1 que eu gosto bastante de operar. Esse 9.1 eu gosto de operar, tá? Mais do que até os 9.1s que são aqueles que aparecem dando continuidade na tendência, como esse aqui, por exemplo. Eu prefiro operar o 9.1 que tenta reverter a tendência, que a gente tem sim um movimento de queda, o preço no caso aqui está trabalhando abaixo da média mãe, vamos dizer assim, e agora ele forma um 9.1 aí, com uma divergência no estocástico, e o MACD, nossa senhora, o que eu fiz aqui, meu Deus, espera aí que a gente já vai arrumar. E o MACD aqui que eu gosto de usar,
ele já não está mais vermelho, tá vendo? Ele já não aponta mais força de venda, tá? Já não há mais força de venda, pelo menos por enquanto. Isso possibilita sim a tomada de posição desse 9.1 aqui perfeitamente, ok? Então, CPR3 é um belo de um 9.1 aí. Event 3, temos aqui o que? O que nós temos em Event 3? Bom, a gente tinha aqui, a gente tem aqui uma perna de alta, né? Uma perninha de alta aqui, um movimento de alta de 18%, um recuo de 10%, ok? A gente tinha aqui um 9.3 aqui. O candle de ontem anulou esse setup justamente porque ele virou a média para baixo, só que o candle de hoje virou a média para cima novamente, formando assim um 9.4 aqui, tá? Então, setupzinho 9.4. Além disso, também tem um inside bar aqui, em região boa de ser trabalhado, esse padrão de candle. Então, estamos aí de olho em Even para amanhã. E por fim, no dia de hoje, CPFE3. CPFE3, o que nós temos aqui? Também a mesma coisa. Nós temos um 9.4 e um inside bar, bem bonito de ser trabalhado também, tá? Pessoal, é isso por enquanto, tá? Hoje o que eu fiz? Bom, eu saí de uma opção de Petrobras que eu estava operando, eu saí dessa opção, eu entrei um pouquinho mais em Ambev, comprei um pouquinho mais de Ambev, tá? E aí acabou minhas compras de Ambev, eu tô no loss aqui, mas ainda há chance de eu sair no gain nesse trade, tá? E eu comprei uma call de YouTube 4, tá? Comprei uma opçãozinha de compra de YouTube 4 para tentar aí especular, né? Fazer um tradezinho em opção, tentar acreditar aí numa possível alta, ainda que módica, de YouTube 4, tá? E a da Petrobras eu aproveitei e eu saí justamente por conta dessa alta aí. Eu saí logo no começo do dia, eu mal peguei essa alta, para ser bem sincero, tá? Eu cheguei a sair dela com 60 e poucos % de lucro, mas se eu tivesse ficado, obviamente, teria ganho muito mais, mas paciência, o meu operacional mandava eu sair naquela hora, então eu só obedeci, né? Mesmo porque uma Petrobras subir 6% no dia não é sempre que isso acontece, né? Então é isso aí, pessoal. Bons trades amanhã, uma boa noite hoje, bom descanso e até mais. Um grande abraço.